Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento de fé, paz e reflexão. Aqui você vai encontrar palavras que aquecem o coração, que fortalecem a alma e renovam a esperança. Se essa mensagem tocar você de alguma forma, curta, compartilhe e envia para alguém que também precisa ouvir uma palavra de amor e encorajamento. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar caminhando com a gente nessa jornada com Deus. Agora respire fundo, abra o seu coração e vamos juntos mergulhar nessa mensagem transformadora sobre o poder do perdão. Você já carregou um peso tão grande no coração que parecia impossível seguir em frente? Às vezes a dor de uma mágoa ou de uma ferida emocional pode nos prender em um lugar escuro, onde a luz da esperança mal consegue entrar. Mas o perdão é como um amanhecer depois de uma longa noite. Ele ilumina, cura, liberta. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Também não significa dizer que a dor foi pequena. O perdão é, na verdade, um presente que damos a nós mesmos. É uma escolha corajosa de deixar de lado o fardo que nos impede de viver plenamente. Talvez você esteja lutando com algo que te machucou profundamente. Talvez alguém tenha falado algo que te feriu ou até mesmo traiu a sua confiança. A verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos esse desafio. E se tem algo que Deus quer nos ensinar hoje é que o perdão é um caminho de libertação. Não é fácil. Às vezes o coração grita que não consegue. Mas é nesse momento que precisamos lembrar. Deus não nos pede para fazer isso sozinhos. Ele caminha conosco, nos fortalece e nos dá a graça necessária para perdoar, mesmo quando parece impossível. Perdoar é como abrir a janela de um quarto fechado há anos. No começo, o ar pode parecer pesado, mas logo ele entra a brisa suave do Espírito, trazendo leveza e paz. Quando decidimos liberar perdão, damos espaço para que Deus comece uma obra nova dentro de nós. A mágoa nos aprisiona ao passado, mas o perdão nos liberta para viver o presente e construir um futuro de paz. Talvez hoje seja um dia de você soltar o que está te segurando. Deixar Deus tocar essa ferida e transformar a dor em cura, lágrima em recomeço. Mas lembre-se, o perdão não muda o passado, mas transforma completamente o seu futuro. Deus quer te dar uma vida leve, cheia de graça e livre de amarras. Você está disposto a dar esse passo de fé? Agora que abrimos o coração para essa verdade, vamos juntos olhar para o que a palavra de Deus nos diz sobre esse poder transformador. Esse versículo é mais do que uma orientação. Ele é um convite direto ao nosso coração. Ele nos lembra de que, assim como fomos alcançados pela graça e perdão de Deus, também somos chamados a estender essa mesma compaixão aos outros. Não porque merecem, mas porque decidimos amar como Cristo amou. Pense em quantas vezes Deus já te perdoou. Quantas vezes você errou, tropeçou, se afastou e mesmo assim Ele te acolheu de volta. Isso não é porque Ele ignora o erro, mas porque o amor dele é maior do que qualquer falha. Esse mesmo amor é o que Ele deseja ver fluindo através de você. Em Efésios 4:32, nos desafia a sermos bondosos e compassivos. E a bondade verdadeira nasce da decisão de não devolver o mal com o mal, de não alimentar a raiva, mas escolher a paz. Ser compassivo é olhar para o outro com os olhos de Deus, entendendo que por trás de cada erro existe uma alma que também precisa de cura. Esse perdão só é possível quando permitimos que o Espírito Santo nos transforme por dentro, porque por nós mesmos tendemos a guardar mágoas, a querer justiça à nossa maneira, mas quando olhamos para a cruz e lembramos que fomos perdoados de forma imerecida, algo muda dentro de nós. O perdão de Deus não é raso, ele vai até o fundo da nossa alma, limpa, restaura e nos devolve a dignidade. E é exatamente isso que Ele quer que façamos. Sermos instrumentos de reconciliação, mostrar ao mundo que existe um caminho diferente, um caminho de amor. Não é sobre merecimento, é sobre decisão. É sobre abrir mão da vingança e confiar que Deus é justo e sabe exatamente como cuidar de cada situação,
Quando você escolhe perdoar, você se aproxima ainda mais do coração do Pai. Por isso, hoje, permita que esse versículo ecoe dentro de você. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não é um peso, é um convite à liberdade, porque quem perdoa vive leve, quem ama vive em paz. Perdoar não é apenas um ato emocional, é uma decisão espiritual. E quando essa decisão bate de frente com a dor, a decepção ou a injustiça, o nosso coração vacila. É nessas horas que a fé precisa falar mais alto do que o orgulho ou o medo, porque o perdão exige coragem, e a coragem muitas vezes nasce da fé. Você pode estar se perguntando, mas como eu vou perdoar se ainda dói? E eu te entendo, a dor é real, a lembrança é viva, mas Deus conhece cada detalhe dessa ferida. Ele sabe o que aconteceu, sabe como você se sentiu e não ignora o seu sofrimento. Ao contrário, Ele te chama para perto, justamente para curar o que ninguém mais consegue tocar. A fé entra nesse processo como uma força invisível, mais poderosa. Ela nos ajuda a crer que, mesmo sem entender, mesmo sem sentir ainda, é possível liberar perdão e seguir em frente. Porque perdoar não depende da emoção, depende da decisão de confiar que Deus vai cuidar do resto. Às vezes esperamos que o outro reconheça o erro, peça desculpas, mas e se isso nunca acontecer? A gente vai carregar essa dor para sempre? A fé nos lembra que, mesmo que o outro nunca mude, nós precisamos mudar. Podemos escolher ser livres não por causa do que fizeram conosco, mas por causa do que Cristo fez por nós. Vai doer, lembre-se disso, mas não vai ser para sempre. A cada passo de fé, a dor pede força e o amor de Deus ganha espaço. E com o tempo você vai perceber que o coração que um dia foi machucado pode voltar a bater com leveza e até amar de novo. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera que você confie, que entregue a dor nas mãos dele e diga: Pai, eu quero perdoar, mas eu não sei como. E ele vai te mostrar. Às vezes a cura começa com essa simples oração. Então, em vez de alimentar a lembrança da mágoa, alimente a fé. Diga a si mesmo: eu vou perdoar porque minha alma vale mais que esse peso. Você não está sozinho nessa decisão. O Espírito Santo caminha com você, te fortalecendo e te guiando. Acredite, todo desafio enfrentado com fé se transforma em testemunho. E o seu processo de perdão pode ser a porta para uma nova história. Uma história de superação, cura e até mesmo de transformação. Tudo começa quando você decide confiar e seguir. Tem uma paz que o mundo não entende. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas brota do coração quando ele está alinhado com o coração de Deus. Essa paz chega de forma suave, quase imperceptível, quando escolhemos perdoar, mesmo que ainda existam feridas abertas. Muitas pessoas vivem presas ao passado, não porque desejam, mas porque não conseguiram liberar perdão. E enquanto o perdão não acontece, o coração permanece algemado à dor. É como caminhar com correntes invisíveis tentando avançar, mas sempre voltando ao mesmo ponto. Perdoar é cortar essas correntes, é soltar o outro, mas principalmente soltar a si mesmo. É como abrir as janelas da alma e deixar o vento leve do Espírito Santo entrar. Ele limpa, renova, reorganiza tudo dentro de você, trazendo descanso para onde antes só havia peso. Você não precisa esperar mais para viver em paz. A libertação começa quando você diz: Senhor, eu entrego essa dor nas tuas mãos. E nesse simples gesto há um poder que transforma, porque quando Deus entra em uma ferida, Ele não apenas fecha, Ele cicatriza por completo. O perdão não anula a justiça de Deus. Ele continua sendo justo juiz, mas ao perdoar você decide sair do lugar da cobrança e entrega tudo nas mãos dele.
você sai da posição de vítima e assume a posição de filho que confia. Isso muda tudo. E sabe o que é mais bonito? É que no meio desse processo, Deus também vai te mostrando onde você precisa pedir perdão. Porque o perdão, ela é uma via de mão dupla. Às vezes, a gente que precisa reconhecer onde falhou. Com palavras, atitudes ou até mesmo com silêncio. Quando a gente vive uma vida de perdão, a gente vive uma vida leve. Os relacionamentos melhoram, a saúde emocional se equilibra e até a nossa vida espiritual floresce. Porque o perdão abre espaço para o novo de Deus. Por isso, hoje é um bom dia para deixar ir, para liberar o que te prende, soltar o que te pesa, respirar fundo e dizer: eu escolho perdoar porque eu escolho viver em paz. E essa escolha muda destinos. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de carregar o que não nos pertence mais. E se Jesus já levou nossas dores na cruz, por que continuar arrastando esse fardo? Deus fala de muitas formas, e quando você decide perdoar, mesmo que o processo seja lento, Ele começa a te mostrar pequenos sinais de que Ele está com você. Às vezes é uma paz que chega sem explicação, outras vezes é uma lembrança que já não dói como antes. Esses detalhes são toques do céu dizendo: você está no caminho certo. O perdão não é um botão que se aperta, ele é um caminho que se trilha. E durante esse caminho, Deus vai enviando confirmações. Pode ser através de uma palavra que você ouve na igreja, uma música que toca no fundo, no coração, ou até mesmo uma mensagem como essa, que chega exatamente quando você mais precisava. É Ele dizendo: filho, eu vejo a sua luta e estou cuidando de cada detalhe. E quando você começa a perceber esses sinais, o coração se acalma, porque entende que não está lutando sozinho, porque há uma presença constante te sustentando. Muitas vezes esperamos algo grandioso, mas Deus age nos detalhes. Um sonho, um abraço, uma conversa que traz clareza. Tudo isso pode ser resposta dele, te lembrando que está presente no processo. E quanto mais você se abre para perdoar, mais sensível se torna a voz do Espírito Santo. Deus também fala por meio de oportunidades de reconciliação. Sabe aquele encontro inesperado com alguém que você não via há tempos? Ou aquela sensação de que é hora de enviar uma mensagem, pedir perdão ou liberar alguém? Não ignora isso. Pode ser o Senhor te conduzindo a restaurar o que foi quebrado. E mesmo que o outro não esteja pronto, Deus está trabalhando em você. Porque o perdão, antes de alcançar o outro, transforma quem o oferece. E essa transformação é visível no brilho dos olhos, na leveza da fala, no cansaço da alma. A cura vem em etapas e cada passo é importante. Não menospreze os pequenos avanços. O simples fato de orar por quem te feriu já é um sinal de que Deus está agindo. Perdoar no silêncio, no secreto do coração, é um dos gestos mais poderosos que existem. Então, se você tem se percebido essas movimentações, essas mudanças sutis dentro de você, saiba, é Deus. Ele está agindo e o final desse processo será mais leve, mais bonito e mais cheio de paz do que você pode imaginar. Feche os seus olhos, respire fundo, deixe a presença de Deus tocar esse lugar sensível dentro do seu coração. Vamos orar juntos agora. Senhor, aqui está o meu coração. O Senhor conhece minhas dores, minhas mágoas, tudo aquilo que ainda me prende. Hoje eu não quero mais carregar esse peso. Eu escolho liberar o perdão, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, eu decido confiar no Teu amor que me sustenta. Ajuda-me, Espírito Santo, toca nas feridas que ninguém vê, cura o que foi quebrado, ensina-me a amar mesmo depois da decepção. A lembrar que também sou falho e fui alcançado pela Tua graça. Eu entrego nas Tuas mãos tudo o que vivi, tudo o que sofri e declaro: essa dor não vai mais me definir. A partir de hoje, eu caminho em liberdade,
O passado não me prende mais. A mágoa não dita mais quem eu sou. Em nome de Jesus, eu declaro cura, paz e recomeço. Amém. Agora respire mais uma vez com leveza, porque algo já começou a mudar aí dentro. O perdão não é o fim, é o início de uma nova história. E essa história é escrita pelas mãos de Deus, com misericórdia, amor e um futuro cheio de esperança. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também precisa perdoar ou ser perdoado. Clique em curtir para que mais pessoas possam ser alcançadas, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreve-se no canal e continua caminhando com a gente nessa jornada de fé e transformação. Deus está te fazendo novo. Você não está sozinho, o perdão já começou.